Olá, pessoal, boa noite. Desejo que vocês, todos e todas, estejam bem. Sejam bem-vindos, né, a mais uma roda de conversa nossa. A nossa roda de conversa, ela é uma atividade do programa People, né? Programa Indígena de Permanência e Oportunidade na Universidade. O People, ela é uma iniciativa do Instituto Sociedade, População e Natureza, ISPN, e da Vale, né? Como vocês sabem, a nossa roda de conversa é uma das nossas atividades e está ligada aí ao eixo de formação política, né? E a gente sabe que a gente sempre traz aqui uma discussão, né, sobre um determinado assunto, uma temática que seja de interesse nosso, interesse de vocês, que tragam aí para vocês um conhecimento a mais, para a gente não ficar somente nesse mundo da academia, né? Então, hoje, a gente está trazendo uma pessoa muito especial, que é a Raquel Tupinambá, mas aí eu vou deixar o meu parente, o Wellington, fazer as honras da casa, né? Fazer as honras da roda de conversa. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre o Dia Internacional dos Povos Indígenas, né? Que foi instituído aí essa data no dia 9 de agosto, né? Instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas, através de uma resolução, que é a Resolução 49/2014, de 23 de dezembro de 2004, para ser comemorado todos os anos aí o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Então, eu vou passar agora para o meu parente Wellison, ele vai fazer a apresentação da nossa palestrante, que vai trazer aí um pouco dessa discussão, né? O que que tem, o que que é esse dia 9, né? O que que é comemorado no Dia dos Povos, Dia Internacional dos Povos Indígenas, o que que se tem para comemorar, o que que é visto como movimento, né? Tem, na verdade, trazido para a arena das discussões, inclusive política, esse dia. Então, é com você, o Ellison, para apresentar aí a nossa convidada. É, Boa noite a todos, né? E a todas. Para quem não me conhece, o meu nome é Wellison Marubo, procedente da terra indígena Vale do Javari. Eu sou graduando no curso de Geologia pela Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a equipe do People por ter me convidado para compor a nossa roda de conversa de hoje. E quero dar boas-vindas a nossa palestrante e parenta Raquel Tupinambá, por ter aceitado o nosso convite, né, para participar da nossa roda de conversa. É, Também gostaria de apresentar, né, um pouco da biografia da nossa parente Raquel Tupinambá. É, Ela é graduada em Biologia pela Universidade Federal do Amazonas, né, UFAM, mestra em é, é, Botânica pelo Instituto de Pesquisas da Amazônia, INPA, e doutoranda em Antropologia pela Universidade de Brasília, UNB. E também é, compõe, né, faz parte quer dizer, faz parte, né, ela é coordenadora geral do Tupinambá da Reserva Extrativista Tapajós, Arapiuns, pesquisa a disputa por, por território entre seu povo e madeireiros. Também quero destacar aos colegas, né, que também são igual eu, que está na graduação. É, é, É importante destacar que a Raquel Tupinambá possui um papel fundamental, né, na luta pela preservação da terra indígena, não somente as terras indígenas, mas bem como a preservação do meio ambiente como um todo, né, considerando que
consi- considerando que atualmente é constantemente ameaçado pelo agronegócio, madeireiros, grileiros, e todos nós, estudantes, precisamos seguir exemplo da nossa parenta, porque após a conclusão dos nossos cursos, devemos retornar à nossa base com o intuito de ajudar os nossos parentes, que é fundamental, né? Porque a gente saiu como membro do movimento indígena e devemos retornar para ajudar, para fortalecer o movimento indígena, né? Então é muito importante e que seguimos e devemos seguir, né? O exemplo da nossa parente aí. Portanto, agora eu quero repassar a palavra para a nossa palestrante, Raquel Tupinambá. Boa noite. Muito obrigada, Wellington. Agora oficial, né? Então, Iané Pitum, Senamaitá, muito boa noite a todos, a todas que estão aqui. Para mim é uma felicidade também estar falando com vocês, parentes de várias regiões, de vários povos. Agradeço o convite aqui do José Carlos Pinambá, meu parente também da Bahia, e agradeço aí essa apresentação, né, feita pelo Wellington, inclusive com essas questões de como a gente precisa realmente fortalecer a nossa base, né? Usar esse conhecimento que a gente vai construindo na academia para ser uma ferramenta de luta também em defesa do bem viver dos nossos territórios e dos nossos povos. Então, nesse lugar de fala, enquanto mulher indígena do povo tupinambá do Baixo Tapajós, eu tenho essa militância no movimento indígena que vem, né, da minha família, muito inspirado na minha mãe, que sempre participou do movimento, e ela também foi essa pessoa que nos inspirou enquanto filhos, nos motivou a acessar a universidade, e muito nesse sentido que também tenho essa atuação no movimento indígena. Então, uma das nossas lutas, para além da defesa do território, demarcação do território, que a gente está hoje em sobreposta, né, uma reserva extrativista, que é a Resex Tapajara Pionte, mas que também foi uma luta do próprio povo para a criação. Então, a gente também tem pensado muito como que nós trabalhamos a questão da soberania e segurança alimentar no território, fortalecendo aí as práticas do fortalecimento alimentar, cultural, e sabemos que a educação é esse caminho para que consigamos realmente fortalecer, né? Já que a educação foi essa ferramenta também utilizada para enfraquecer a nossa cultura. Então, falando um pouco, né, do Dia Internacional dos Povos Indígenas, que fui convidada, né, assim, como o José Carlos já trouxe, digamos, o que constituiu essa data, né, a ONU como essa organização que fez com que fosse criada essa data, ou que criou essa data. Então, como nós sabemos, as datas elas têm uma grande importância, porque elas servem para visibilizar, para trazer essa visibilidade para aquele tema, para aquela população, por exemplo. Então, a gente sabe muito o que acontece, né, no dia, por exemplo, das mães, dos pais. O capitalismo tem, inclusive, até usado aí, né, para se fortalecer nessa coisa do consumismo, mas como é importante, né, os dias para a gente lembrar, dar essa visibilidade. Então, é muito nesse sentido também, né, de como garantir a autonomia, a autodeterminação e os direitos dos povos indígenas, que se cria uma data internacional para se, digamos que, pautar as demandas dos povos indígenas. Então, como nós aqui no Brasil temos utilizado o mês de abril, nós do movimento indígena, para debater, para trazer, digamos que,
dar essa visibilidade na pauta indígena aqui no Brasil, essa data do dia 9 de agosto, sendo uma data internacional, tem esse objetivo também. Mas, mais do que falar dessa data, eu queria trazer para vocês, acho que eu posso contribuir um pouco mais, né, sobre esse processo. Por que a gente precisa, né, então, ter um Dia Internacional dos Povos Indígenas? E aí, quando a gente pensa nisso, a gente olha muito para o histórico, para a história de colonização, o processo de ocupação dos territórios aqui nesse país, por exemplo, né, que a gente chama de Brasil, ou nas Américas, América do Sul, América do Norte, nas Américas em geral. Então, só fazendo um pouco desse apanhado, pelo fato de que às vezes a gente não estuda mesmo, né, isso na universidade ou na própria escola, no ensino médio. É importante dizer que a ocupação humana, né, sou da biologia, então, trazendo também um pouco desse conhecimento que a biologia nos ensina, a ocupação humana nas Américas aconteceu aí há mais de 20 mil anos, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em Amazônia, né, pensando em Brasil, porque também se entende que a Amazônia foi ocupada primeiro que digamos assim, o sul do Brasil, né, uma região, o centro-oeste. Então, a chegada se deu na região amazônica. A gente fala de Amazônia brasileira de pelo menos 12 mil anos de ocupação das sociedades indígenas, que é um período bastante longo, quando a gente pensa, por exemplo, esses 523 anos, né, esses 500 e poucos anos de colonização, da chegada das populações europeias. Então, as populações, os nossos ancestrais que estavam vivendo aqui nas Américas, e elas, nesses muitos milhares de anos, estavam aí desenvolvendo ciência, tecnologia, conhecimentos, práticas culturais, né, culturas, línguas, uma diversidade de ferramentas, de formas de viver, de estratégias, né, de se organizar. Então, sabemos que, por exemplo, as próprias origens dos povos, né, e do mundo para as populações indígenas, cada uma tem a sua. Então, sabemos também que muitas das espécies que nós utilizamos hoje na nossa alimentação foram domesticadas pelas populações indígenas. E aqui a gente destaca, no caso de Amazônia, de Brasil, por exemplo, guaraná, urucum, pimenta, mandioca e cupuaçu, açaí, né, nesse processo aí, e muitas outras. Para dizer que esses povos, né, estavam aqui realmente vivendo há bastante tempo e produzindo conhecimento, produzindo ferramentas para ter uma vida cada vez mais, digamos, melhor, né, nesse sentido do bem viver. Inclusive, apontam que existia pelo menos 8 milhões de pessoas só na Amazônia, né? Imagina só quando a gente pensa em Américas. E aí a gente tem essa chegada, esse processo aí de chegada dos europeus, muito nesse sentido de vir para as Américas, já que pensando como explorar, né? Olhando para as Américas com esse olhar da exploração dos recursos naturais, né? Buscavam ali onde encontrar os minérios, onde encontrar as especiarias que fossem, né? Que chamavam de especiarias. Então, já chegaram com esse objetivo. Por mais que o nosso parente Ayrton Krenak fala, né, eles chegaram aqui bastante adoecidos, praticamente morrendo pelo fato da desidratação, da fome, de tudo de ruim, foram recebidos e acolhidos e cuidados pelos indígenas que estavam aqui, né, pelos nossos ancestrais. Claro, sempre tem também um certo choque, mas e a partir disso foram se fortalecendo. E
e se instruindo nesse processo de criar estratégias de domínio para executar o seu plano, né, da exploração, desse processo que a gente chama e conhece, né, da colonização. Então, é importante dizer que nesse processo, importante lembrar, né, como muitos povos indígenas foram mortos, desapareceram, nesse processo de genocídio, esse processo de escravização, esse processo de domínio, né, de inferiorização, que é que precisa, né, ninguém consegue dominar ninguém assim de uma hora para outra, né, então tem toda uma estratégia para se chegar nesse processo. E a gente conhece muito bem o que aconteceu quando a gente pensa em Brasil. Por exemplo, as missões jesuítas, né, foram muito foram importantes, né, nesse processo, porque elas colocavam os parentes num lugar, forçavam eles a pararem de falar a sua língua, né, criavam outras línguas, como no caso aqui da minha região, que foi o Nhangatu, se tornou essa língua geral para facilitar a comunicação, ou o próprio português. Além disso, falavam, né, por exemplo, que a cultura era coisa do demônio, né, tipo, que precisava cristianizar, né, acreditar no mesmo modo que eles viam da religião deles para os nossos ancestrais. Então, esse processo de forçado aí também de cristianização das populações. E, claro, esse processo trabalho forçado, é muito importante dizer isso, né? O trabalho forçado, falando só de Brasil, mas que aconteceu também nas outras partes aqui das Américas. O trabalho forçado, porque o propósito também sempre foi a escravização, para que tivesse essa mão de obra para fazer o que eles realmente pretendiam, né? Que era essa exploração. E com isso também, né, é importante dizer também que teve as doenças, né, que a gente conhece, que a gente sabe, as doenças que dizimou muitas populações. Então, por isso que muitos dos nossos filósofos, né, dos nossos intelectuais indígenas falam que essa guerra iniciou nesse período e continua até hoje. Então, é importante também lembrar aqui que esse contato, que essas pressões, que essa digamos assim, essas políticas, elas aconteceram de forma diferente para algumas regiões, né? Hoje a gente sabe que muitos dos nossos parentes tiveram contato mais recente, ainda temos muito, né, que é uma escolha deles, parentes em isolamento, né? Que deveríamos inclusive ter mais, ser uma escolha dos parentes se querem ou não ter esse convívio. E nesse processo, assim, é importante lembrar e falar um pouco de quanto a gente também se enfraqueceu, né? Enfraquece. Porque imagina uma guerra, né, que é muito tempo acontecendo, que várias coisas acontecendo, como a gente vai se enfraquecendo? Enfraquece a nossa espiritualidade, enfraquece as nossas formas, né, de resistir muitas das vezes. Então, é um processo violento, né? A gente, por exemplo, pode lembrar mais recente, quando muitos povos daqui da Amazônia tiveram contato, que foi no período da ditadura militar, nos governos militares, quando o governo tinha o objetivo, aquela frase que a gente conhece, né, de vamos ocupar a Amazônia para não integrar a Amazônia para não entregar, que eles criaram, né, esse lema aí. Era muito exatamente esse propósito de continuidade da exploração, porque a Amazônia já tinha sofrido, falando mais de Amazônia porque é o meu lugar, já tinha sofrido essas ondas de exploração, que a gente lembra também do ciclo da borracha, né? A, a exploração, no caso da região do Baixo Amazonas, a exploração da juta, da malva, o pau-rosa, enfim, várias outras coisas. E aí, nesse período da ditadura militar, eles vêm muito com essa pressão da exploração de minério, da exploração energética, né, hidrelétricas. Eram esse propósito forte de que precisava de energia para poder ter exploração de minério.
E para isso precisava o quê? Abrir estradas. Então, estradas passavam no meio de aldeias indígenas, né, de territórios indígenas, cortaram territórios indígenas, dizimaram povos. Então, a gente tem um relatório Figueiredo, que se um dia vocês puderem, né, ter acesso, curiosidade também, que mostra, né, que várias populações, assim, nesse processo de abertura de estrada, de construção de hidrelétrica, de exploração minerária ou de madeira, quais eram as estratégias usadas, né, de colocar fio elétrico, de jogar veneno, né, de avião, que nem como eles fazem hoje com os agrotóxicos nas plantações, de queimar mesmo as casas das pessoas, né, de chegar e queimar, colocar fogo, matar todo mundo. Então, foi um processo muito violento. E, além disso, assim, é importante também dizer que nesse processo todo se construiu aquela ideia de que nós éramos seres inferiores, atrasados. Não tinham capacidade, né, de responder por nós mesmos. Então, isso, por exemplo, criou-se a tutela. Então, quem respondia pelos povos indígenas eram a FUNAI, né? Não a FUNAI naquele período, era... esqueci agora. Alguém lembra? Zé Carlos, falando aqui um tempão já para... É o SPI, não, né? SPI, né? SPI. SPI. Falei, confundindo aqui com o nome da organização. O E SPN somos nós. SPI. Então, o SPI que já tinha esse nome, né? Serviço, SPI, Serviço Proteção e Capturação de Trabalhadores, assim, né? Alguma coisa nesse sentido. E então, esse processo de inferiorização dos povos e de dizer que a gente éramos incapazes de responder por nós mesmos, colocou a FUNAI, o SPI, como esse, essa organização, esse órgão que tinha a tutela. A gente lembra, né, tem um caso bastante clássico, digamos aqui, que não é muito, nem muito longe que aconteceu, foi recente, né, que é o caso, por exemplo, do deputado Mário Juruna, que foi o primeiro deputado indígena aqui do Brasil, que teve uma vez que ele foi convidado, acho que até pela ONU mesmo, para ir numa atividade, e aí o SPI, a FUNAI, eles não queriam, né, tipo, tinha que pedir a autorização para liberar ele de ir, né? Se liberava ou não liberava para ele ir, porque ele era uma pessoa que não tinha domínio próprio, né, pelo Estado das suas próprias ações. E então, para dizer assim que, inclusive, pensar, por exemplo, o olhar que se tinha também para as terras indígenas naquele período, era que, não, uma hora eles vão se integrar à sociedade e as terras indígenas, né, esses lugares que eles estão, nem vai mais ser assim. Então, o propósito sempre foi esse propósito assim integracionista, mas no sentido de que, de domínio de que não, a nossa visão, né, a nossa religião, o nosso modo de pensar, o nosso modo de comer, o nosso modo é melhor que o deles. Então, precisamos transformar eles, né, em cidadãos, integrar. E aí a gente lembra, por exemplo, aqui das violências que muitas mulheres indígenas sofreram, né? É muito comum, não sei se vocês já ouviram, mas eu já tive essa dor de ouvir, né? Que muitas pessoas falam, minha bisavó era indígena, né? Minha bisavó era indígena porque ela foi pega no laço, né? O dente de cachorro, e isso representava o quê? Que mulheres eram capturadas e eram obrigadas estrupadas mesmo, né? Tinham filhos, constituíam famílias com homens não indígenas. E aí, assim, para dizer assim, por que então que a gente precisa falar, né, de povos indígenas? Por que a gente precisa ter uma data para lembrar de tudo isso? Para dizer, né, para dar evidência sobre a temática indígena? Por todo esse processo que aconteceu, que ainda acontece hoje, porque a gente vê, por exemplo, que agora recente mesmo, quem é da Amazônia sabe, assim, eu sei que está acontecendo em outras regiões, mas como eu sou daqui da Amazônia, eu conheço mais a realidade daqui, né? Então, a hidrelétrica de Belo Monte, né, que foi construída aqui no Rio Xingu, ela
causou bastante danos para as populações indígenas, né? Para o meio ambiente, porque a gente fala meio ambiente, mas para nós indígenas, o meio ambiente é a nossa casa, né? Esse lugar onde nós estamos. É daí que nós tiramos o nosso alimento, nós tiramos aquilo que a gente precisa para sobreviver. Então, essa destruição aí da casa de vários parentes, de vários povos, ainda tem acontecido bem recente, assim. Rio Madeira, a gente tem várias hidrelétricas foram construídas também recentes, como Jirau e Santo Antônio. E mais, assim, o movimento indígena também, né, com apoiadores, começa a se organizar para também como que a gente consegue se organiza para fazer com que barrar fazer esse enfrentamento, né, dessas violações de direitos. Então, aqui no Brasil, por exemplo, eu posso falar que é um pouco parecido também com o internacional. Acho que acontece muito nesse período do final do século passado, né? A gente sabe, por exemplo, que a Constituição é de 88 aqui do Brasil, que é nessa Constituição de 88 que nós, povos indígenas, passamos a ser considerados gente, né? A gente fala, passa a ser considerado, a ter direitos. E temos aí o artigo 231 e 232 da Constituição, que assegura o direito a nós termos, podermos nos organizar como achamos como de acordo com a nossa cultura, né? Ter uma educação e uma saúde diferenciada também, pensando na nossa cultura, e esses direitos passam a estar dentro da Constituição Federal, passam a estar garantidos na Constituição Federal. Ter direito a nossas casas, a nossa terra, né? A demarcação do nosso território. Então, isso é colocado na Constituição. Também a 169, que é essa legislação, né, da Organização Internacional do Trabalho, que também aí reconhece o direito a nós, povos indígenas, inclusive o direito à consulta livre, prévia informada, também é desse período, né, mais ou menos desse período. E por isso que a gente tem fala, e é importante dizer, que não é que o Estado brasileiro ou qualquer Estado internacional, digamos que se solidarizou com os povos indígenas, né? É fruto de luta. Então, quem conhece um pouco do movimento sabe que muitos dos nossos antepassados e ainda pessoas que estão vivas hoje, como o cacique Raoni, né, do povo Kayapó, o próprio Krenak, Álvaro Tucano, várias outras lideranças estavam juntas, pensando e fazendo manifestações e trabalhando para que os nossos direitos fossem assegurados na Constituição Federal. Então, o movimento indígena começa também a se organizar mais fortemente a partir desse período, né? Claro, antes da Constituição. E aí conseguiu colocar na Constituição, e a partir de então também ele vem se fortalecendo cada vez mais. Então, acho que o José Carlos também, a gente que vem de regiões que foi dito, né? Foi considerado aí pela antropologia, pela academia, pelo Estado, que nós tínhamos mais indígenas, né? Então, que depois fomos chamados de ressurgidos, retomados, sei lá, com vários termos, vem nesse sentido assim, a partir também de 88, né? Quando é possível, digamos, passa a ser possível, mesmo sabendo que não é bem assim, a gente vivencia hoje várias questões ainda, ser indígena nesse país, então muitos, né, dos nossos grupos passam a se organizar. E a gente vê esses reflexos, né, por exemplo, na quantidade de indígenas que se reconhecem hoje, né? Então a gente tem o censo que saiu agora recente, foi publicado, com cerca de 1.500.000, eu acredito, né, indígenas. Muito mais que 1 milhão de indígenas no Brasil. Então, acho que vocês aqui conhecem também bem, que são da minha geração, as lutas que a gente tem feito, né? Aqui no Brasil tem travado ao longo desses final do século passado, início desse século. Então, temos nos organizado, temos conseguido avançar
Temos hoje no Brasil um Ministério dos Povos Indígenas, temos no Brasil, já tivemos, né, uma mulher deputada federal, agora temos outra mulher deputada federal, temos conseguido chegar na universidade, né, ocupar vários espaços, mas isso é fruto da nossa luta. E eu queria, já me caminhando para a finalização, né, dessa fala, dizer assim que a gente ainda, fico imaginando, né, o que nossos antepassados sofreram quando estavam em contato com a sociedade. Muita coisa mudou, mas a gente ainda vivencia muita pressão, né, muitas questões de racismo, muitos desafios. Enfrentamos muitos desafios ainda. A gente viu recente o caso dos parentes Yanomami, a gente viu agora também os casos aqui dos parentes Tembé, né, estão sendo baleados. E, inclusive, eu estou aqui em Belém, que vim para participar dos Diálogos Amazônicos, está tendo a cúpula da Amazônia aqui em Belém. Então, estava lá no hangar, mas antes, por isso que eu estou com Urucum. Então, e a gente vê assim que ainda, por mais que a Amazônia, né, por mais que os povos indígenas estão em foco devido à questão da crise estou falando, né, de urgência climática que está vivenciando, da questão do desmatamento, de várias coisas ruins que estão acontecendo, estão falando de pontos de não retorno, de como que a gente realmente pode, a humanidade pode entrar nesse colapso, mas a gente ainda vê que nós, povos indígenas, somos, de certa forma, excluída desses debates, né? Então, muito pensado por outros e já que vem com aquelas ideias, né? Então, eu mesmo, né, passei por algumas situações de que a gente é, às vezes, convidado para estar num lugar para dizer que está, né? Só para dizer assim, tem uma pessoa indígena, mas não somos ouvidos de verdade para trazer a nossa contribuição. Então, vivenciei, aqui mesmo na cúpula agora, algumas situações. Fui convidada para participar de uma mesa, cheguei lá, tipo, só fui sentar na cadeira para dizer que sou indígena, né? Mas nem teve tempo de falar, não teve espaço de fala. E é muito nesse sentido, assim, como que a gente constrói, como a gente pensa também. Eu acho que é o nosso desafio, que é o recado que eu queria deixar aqui para vocês que estão aí na universidade, o nosso desafio, como que nós precisamos, nós, juventude, nós, geração atual, temos falado que o futuro é agora, precisamos pensar como que nós vamos fazer com que esse bem viver, né, o nosso modo de vida, que a gente sabe que se não tiver floresta, não tiver rios limpos, o que é o nosso futuro, né? Nesse capitalismo não existe espaço para todos. Alguns, a gente sabe que é desigualdade social, uns têm mais e a maioria da sociedade, a grande parte, não tem nada. Então, as populações são mais vulneráveis, vão sendo expulsas para as periferias, as populações vulneráveis são as que mais sofrem aí com a injustiça climática, são as populações que mais morrem, né? Também nesse país, são as vidas que valem menos. Então, tem vidas que valem mais e vidas que valem menos. É tanto que a gente vê quando acontece alguma coisa no território indígena, ou que vários indígenas são mortos, nem é veiculado pela mídia, por exemplo. É pouco veiculado. Então, como que as nossas vidas ainda estão nesse lugar de menos valorizada do que as outras? Então, a gente tem esse desafio, enquanto jovens na academia, de pensar, né, esse bem viver para o nosso território, o que realmente nós vamos fazer, como que nós vamos trabalhar aí esse processo de fortalecimento da nossa cultura, esse processo de fortalecimento das nossas práticas, para a gente ter esse bem viver, para a gente pensar que as futuras gerações precisam de nós hoje, né? A minha parenta Cléo Munduruku, que é de 16 anos, está falando, né, que as lideranças dela falam: nós já lutamos para vocês estarem vivos hoje, né? Nós lutamos, fizemos enfrentamento, nós fizemos várias guerras e hoje é vocês que têm que fazer isso para garantir que as futuras gerações
tenham vida, né? Consigam viver. Então, a gente precisa se unir, né? Pensar junto, claro, não só nós, mas com nossos parentes mais velhos que estão juntos, as crianças, a sociedade, em geral, os apoiadores. Qual é esse caminho? Como que nós vamos trabalhar esse fortalecimento aí da nossa cultura e poder ter realmente uma vida digna, um bem viver onde nós estivermos, né? E que o nosso território, que é a nossa casa, continue vivo. Então, é esse a minha contribuição aqui para vocês, né? Aí abro para comentários, essas perguntas, já que é uma mesa. Estaremos aqui até às 8h30, então passo para vocês. Muito obrigada. Está desligado, Hélio. Seu áudio está fechado. Pronto. Muito obrigado, né, Raquel Tupinambá, né? Isso eu quero comentar aqui sobre, para a gente ter reflexão, né? Principalmente os jovens estudantes, né? O quanto foi difícil a gente chegar aqui, fazer, se tornar estudante universitários, né? Uma coisa que os mais antigos não tiveram essa oportunidade. E muito importante comemorar, ao mesmo tempo fazer uma reflexão, né, do que o movimento, o que o movimento conquistou, né, nesse período, desde a existência, né, desde o momento que os brancos disseram para a gente que a partir daqui os indígenas são realmente gente, né? Então, eu tenho falado, né, algumas reuniões que a gente fazem que essa conquista, tá certo que é conquista de cada pessoa, mas isso é um fruto de uma batalha, de uma luta de muitos anos atrás, e, e muitas vezes as pessoas do movimento indígena, os mais velhos, que lutaram para que a gente tenha esse privilégio de estar na universidade, já não estão presentes, né? Então, queria fazer essa reflexão, né, para os jovens aí que estão na universidade, que, que aproveitem e que, por isso que eu falei, né, para a gente retornar nossa base e ajudar os nossos parentes que estão na base. Aí, então, agora eu queria é, abrir para todo mundo, né, quem quiser fazer uma pergunta, alguma colocação aí, podem ficar à vontade. Alguém quer fazer um comentário, uma O Jorge, o pergunta? Edson levantou a mão. Acho que foi o Jorge. Hum. Oi, gente, boa noite. Não sei se estão me ouvindo. Estão me escutando? Então, Sim, 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 estamos te ouvindo. Então, é mais uma participação, assim, sabe, complementando o que sim, a Raquel estamos falou. ouvindo. É que, tipo, eu sou de São Gabriel da Cachoeira, tipo, a cidade mais indígena do Brasil, né? Então, lá ainda foi e ainda é muito forte esse lance de nossos antepassados serem silenciados, sabe? Porque eu lembro que minha mãe me contava que quando ela era criança, nas escolas e igrejas católicas, que tem muito em São Gabriel, em Itacoatiara, nas comunidades acima do Rio Negro, é, era proibido falar a língua original, sabe? Você era obrigado a falar o português, entendeu? As crianças apanhavam porque não falavam português, então elas apanhavam, sabe? A minha mãe chegou a apanhar, entendeu? Nessas escolas católicas. Então, quando a Raquel falou sobre isso, eu achei muito interessante, sabe? Complementar sobre isso, que uma coisa que me marcou, sabe? O quão eles sofreram no passado, é,
enfim, e outra coisa também que eu vi interessante em São Gabriel que a gente pode perceber hoje é que, tipo, as ruas, elas têm um nome de militares, sabe? Uma cidade indígena tem nome de militares que, tipo, mataram, torturaram indígenas, sabe? Castelo Branco, Álvaro Maia, sabe? E agora vocês me perguntam, Jorge, tem alguma rua com o nome de algum pajé, alguma liderança indígena? Não existe, sabe? Inclusive, eu converso com alguns amigos meus e a gente, tipo assim, cara, mano, quando a gente puder, a gente pô, tem que fazer alguma coisa para a gente mudar isso. Como a gente pode aceitar uma coisa dessa na nossa cidade, sabe? Uma cidade indígena com nome de torturador, sabe? Nas ruas e tal. E, então, acho que essa é a minha participação. Acho que foi interessante complementar com isso que eu vivenciei e eu sei, sabe, da minha cidade. Obrigado. Antes do Vanilson passar para o Welderson, o Jorge, você é de São Gabriel da Cachoeira e você falou de São Gabriel da Cachoeira, não sei se você viu os dados, né, do último censo que considerou que São Gabriel da Cachoeira é o município com maior proporção de indígenas na população. Então, 93,17% da população, na verdade, dos 500, dos 5.568 municípios do Brasil, 4.832 têm moradores indígenas e São Gabriel, que tem a maior proporção de indígenas. O Elderson. Boa noite. Na verdade, tinha outros colegas que tinham levantado a mão bem antes, só que aí abaixaram, e aí eu vou deixar isso com eles, aí depois a gente pode comentar alguma coisa. Mas tinha outros Eles colegas aí. levantam, eu vi, viu, Vanilson? Ah, o Vanilson levantou a mão e abaixou. E eu acho que a Miriam também. Até Vocês dia. baixaram, E acho que vocês levantaram foi o Eu baixei. Efraim. o Efraim também. Posso falar? Fique à vontade. Ah, tá. Boa noite, parentes. Eu sou Vanilson, da etnia Ticuna. Eu moro na fronteira, na divisa com Colômbia e Peru. Eu lembro, tipo, eu fiquei tão emocionado o que a Raquel falou, o parente ficou, eu fiquei tão admirado, tantas pauta que ela levantou sobre mulheres indígenas que sofreram abuso, sobre a religião. Eu nunca concordei, eu sou contra a religião. Eu sempre me coloquei contra. Eu, na sala, eu sempre levanto sobre, tipo, eu vi alguns rituais, religiões consideram como coisa de demônio. Aí eu fiquei pensando, não sei, o que os lideranças pensam, não sei como é que eles conseguiram aceitar. Tipo, eu fiquei um pouco triste porque minha avó e, tipo, meu avô, tipo, os meus pais são dominados pela religião, mas eu nunca concordei, eu queria ver os rituais e a gente teve um museu, só que esse museu, eh, alguns adolescentes botaram fogo nele, não sei por que fizeram isso com ele. Não sei, eu fiquei, eu me diferenciei com outros meus colegas que estão na aldeia, tipo, na aldeia, na comunidade, não sei como eles pensam, e, eu gostaria que a gente falasse mais sobre a religião, como é que a gente pode ir debater e sobre a importância de falar também de mulheres estupradas. Acho que isso a gente podia debater mais. É, tipo, primeira vez que eu ouvi da Raquel mesmo, fiquei tão admirada a gente falar e pautar sobre essas situações que a gente tipo, levou durante nossa vida, e agora a gente tem oportunidade de falar sobre essa situação que acho muito vulnerável antigamente. Eu fiquei tão admirado mesmo,
E eu queria que a gente falasse mais sobre essa situação de violência que os nossos pais, que os nossos avós sofreram, as mulheres que sofreram bastante também, que minha avó contava para mim também que antigamente que elas moravam na fronteira, que os tipo guerreiros entravam na aldeia para eles estruparam as mulheres mesmo. A minha avó já sofreu isso também. E eu fiquei tão, tipo, emocionado mesmo. É só isso que eu queria dizer também. Eu fiquei um pouco triste porque essa situação é muito mesmo que tocou, que chocou todo mundo, tanto para as outras etnias também, que a gente já viu nos jornais, que a gente pode debater, é muito importante mesmo. E é isso. Efraim, que é o próximo. Vamos lá, Efraim. Então, boa A noite a gente pode todos. fazer, Efraim, só antes de você iniciar, a gente pode fazer assim, três pessoas falam e a gente passa a palavra para Raquel, para não ficar várias questões e a gente não se perder aí, a Raquel se perder nos questionamentos. Então, o Efraim, depois o Elderson, que eu acho que levantou a mão, e aí a gente vai para a segunda rodada. Segura aí, viu, Tati? Segure sua mão no alto. Ô, José, Bora lá, Efraim. só uma objeção. A colega aí, a Tebe e a Miriam foram antes de mim, foram as primeiras a levantarem as mãos. Depois Ótimo, deles boa aí são elas. observação. Isso. Então, depois do Efraim vai ser a Tébia, é isso? Bora lá, Já? Efraim. Tá. Então, boa Já. noite, parentes. Agradeço muito a Raquel que trouxe uma palestra excelente para nós sobre nosso povo indígenas aqui no Brasil, né? O que que a gente sofre, a importância sobre as lutas das lideranças, né, antigas. Isso traz para nós também uma realidade tão importante, né, que nós somos estudantes universitários hoje em dia, né? Não é por acaso que a gente está na universidade, porque eles lutaram, principalmente eu falando da nossa tribo ticuna, né, no Alto Solimões, muitas lideranças já morreram, né, e deixaram legado para a gente também, né, que a gente não pode esquecer deles também, né, que a gente sempre lembra do que eles passaram, do que eles sofreram, também discriminação, né, que sempre a gente passa, né, como indígena, muitos nos consideram como inferiores, né, por causa da nossa cultura, da nossa língua, de quem nós somos, né, e, e por falta de conhecimento, né, e também por falta de interesse da cultura, né, de poder aprender, né? Por exemplo, nós ficamos perto da cidade lá e mesmo ficando perto da cidade, pessoas não têm interesse de aprender a nossa cultura, né? Só nos julgam, só nos criticam, e eu volto a dizer, né, que deveria ter mais assim espaço para nós, né, como indígena, ser ter mais respeitos assim, né, que assim nós possamos ter mais voz para as pessoas que estão nos ouvindo, né, e não somente os chicunas estão sofrendo com isso, todos nós estamos sofrendo, né, que mas essa luta não vai acabar por aqui, né? Nós como jovens universitários nós vamos continuar lutando, né, defendendo os nossos direitos, né, que um dia a gente possa conquistar, né, para o futuro geração, né, para ser as coisas melhores para nossas vidas, né. Já chega de racismo, já chega de
de discriminação contra os indígenas, né? E nós, como universitários, nós temos que ter uma voz já diferenciada dos nossos antepassados, né? Que já falaram, já lutaram por nós, e nós, como universitários, nós temos que já ter uma voz diferente, né? É isso que eu tenho a falar para vocês. Muito obrigado. Vamos lá, Tébia. Depois a gente retorna para Raquel, fechar um bloco com 3 questões. Boa noite, parente. Eu queria comentar um pouquinho sobre eu convivi o que está acontecendo também na minha comunidade, no caso. Como o menino falou, muitas das vezes em relação da religião, não é que eu não sou contra a religião, porque a religião cada um tem sua religião e deve ser respeitado, mas como nossos antepassados, nossos ancestrais foram catetizados e eles, como é que fala? Ainda tem essa visão que estão querendo passar para jovens que nossa cultura é pecado, que dançar cultura é pecado, como aconteceu na minha comunidade, que os pastores falam que não podemos praticar a nossa cultura, que dança é pecado, que isso é pecado, que usar coca é pecado, não sei o quê, não sei o quê. E acho como a Efraim falou também que os nossos ancestrais não tinham muito conhecimento como a gente está tendo agora. E nós que deveríamos passar, falar, para eles compreenderam que não é assim as coisas, que deve ser respeitado, religião deve ser respeitado e cultura também. E acho que é assim. Eu penso dessa forma. Só isso. Muito obrigada pelos comentários. Acho que Tébia, Efraim, Vanilson, e eu esqueci o nome do parente que falou primeiro. Mas, realmente, sim, quero dizer para vocês, né, para nós, a importância, falando um pouco da questão da luta, né, a importância da união que a gente, enquanto povos indígenas, precisa para que a gente consiga avançar. Então, temos percebido como temos várias, digamos, pressões, mas nem sei se essa é a melhor palavra, de que assim, de divisão, né, de disputas entre nós, povos indígenas. Então, a gente percebe, por exemplo, como quando alguns parentes defendem, por exemplo, a mineração, né, os garimpos na terra indígena, ou arrendamento de terra, ou outras atividades que a gente sabe que impactam diretamente nas nossas vidas. Então, é, esse processo de enfraquecimento e de divisão entre nós, povos indígenas, que às vezes acontece no território, a nível territorial, a nível de comunidade e a nível de movimento, ele é muito ruim, assim. Então, é importante nós lembrarmos que houve, nesse início do movimento indígena, essa união forte dos nossos parentes, dos nossos ancestrais, dos nossos mais velhos, de diferentes povos. Então, a gente precisa estar sempre se fortalecendo e trabalhando essa união que o movimento indígena tem feito, né? Claro que não tem crítica, estou falando aqui para indígena, não sou a maioria, então nós temos críticas ao movimento indígena também, cabe a nós olharmos, né, o que nós precisamos fazer para que o movimento indígena se fortaleça, né? O movimento indígena ele consiga realmente levar as nossas demandas, né? A gente não se perca nesse caminhar, assim.
A gente sabe que o que tem nos unido é essa, esses desafios, né? A violência que nós passamos. Então, às vezes, quando a gente acaba, digamos assim, melhorando um pouco, parece que dá uma perdida, assim, né? Acaba que não é mais um problema meu, assim. Então, por exemplo, falando aqui para vocês, que talvez sejam mais jovens que eu, como os governos do PT do passado, eles representaram, né, para o movimento social, principalmente extrativistas e outros movimentos, o enfraquecimento desses movimentos, porque esses movimentos passaram a ocupar funções no governo e não fizeram mais essa trincheira de luta, né, esse enfrentamento. Então, esses movimentos se enfraqueceram, de certa forma, quando se pautava-se essas necessidades. Então, nós, enquanto movimento indígena, não podemos permitir que esse enfraquecimento aconteça com a nossa luta, né, com o nosso movimento. Então, a gente teve, por exemplo, agora a TELIA, não sei quantos de vocês estavam participando, né, mas que a TELIA, que é o acampamento Terra Livre, acontece todos os anos em Brasília, a gente sentiu, assim, tem acompanhado um pouco essa luta nos últimos anos, um pouco de certa forma, assim, talvez um pouco, né, como algumas das nossas lideranças assumiram no governo, um certo, é, uma certa diferença nas outras vezes. Então, a gente chama atenção, e aqui queria chamar a atenção de vocês, é importante olharmos para isso, né, como fortalecemos a nível local e a nível regional e nacional e internacional, inclusive, porque a rede, né, a união, a parceria é fundamental para a gente conseguir alcançar esses objetivos mais facilmente. E sobre essa questão, né, da religião, né, de que a gente tem vivenciado, é, é muito que eu entendo que são esses processos de domínio, né? Como que se domina alguém? Então, a gente observa que o processo de dominação, ele acontece primeiro, tu precisa destruir aquela sociedade, aquele povo, uma pessoa precisa ser destruída naquilo que ela acredita, né? Porque quando tu não tem algo que tu acredita, algo forte dentro de ti, está muito mais vulnerável. Então, essa vulnerabilidade que a gente é colocado, né, que a gente passa a estar, é também um propósito para o domínio. Então, por isso que eles enfraquecem a língua, enfraquecem os nossos rituais, o nosso modo de ver, a nossa relação, por exemplo, com as florestas. Você imagina, assim, quando nós que temos esse entendimento, né, de que um igarapé tem uma mãe, né, um dono, um ser que cuida, que se a gente destruir a sua nascente, a cabeceira, que aqui no meu povo a gente fala, né? Aquilo ali vai se voltar contra nós. Se a gente passa a não mais acreditar naquilo, se aquilo é vendido para a gente como uma coisa que não faz sentido, aquilo, a gente fala, então, né, isso daqui não é mais o lugar sagrado. É um lugar que pode ser plantado soja, por exemplo, que pode ser explorado o minério que está aqui, ou colocado gado. Então, como a cultura ela é central para um povo. E aí ela é central também no nosso modo de vida, né? Então, a gente realmente precisa entender e conversar aí, vocês jovens, né? Se fortalecer entre vocês, criar aí os grupos de jovens, os coletivos de jovens, os coletivos de mídia, né, indígena têm se fortalecido cada vez mais, porque fala também, conta para fora, né, o que é a cultura. Então, tem sido uma ferramenta, como o parente falou, às vezes não é mais naquele sentido da luta da flecha, né? Que a gente vai conseguir avançar. Então, outros recursos têm sido usados e considerados as flechas dos dias atuais. E um deles é as câmeras, né? Os documentários muito bons que têm sido produzidos, as produções que os nossos parentes têm feito para falar da nossa cultura, para falar sobre a nossa cosmovisão, né? Nosso modo de ver o mundo.
Então, acredito que são, né, também essas ferramentas que nós precisamos estar nos utilizando, para além disso, claro, da própria legislação desse país. Tem muitos advogados, né, que estão sendo formados aí. É isso, eu vou fechar aqui para passar para os outros, senão vai dar o tempo. É, agora é o Elderson, né? Que está na lista aqui, Acho que seguindo a sim, lista, né? acho que sim. O Elderson. Então, boa noite, parentes. Boa noite. Primeiro, dizer que foi, sim, as palavras iniciais foram bastante interessantes, né? Acho que para nossa própria formação, ter essa amplitude desse discurso, na verdade, desse debate, um debate mais amplo, né? Mas aí eu tenho algumas perguntas em relação à proposta que está se desenrolando aqui. Porque é de conhecimento de todos essa nossa luta, enfim, a nível nacional, né? A gente sabe que nós, povos indígenas, passamos por vários processos de contato, de integração, como aparente relator, né? Enfim, isso talvez tenha tomado uma proporção maior a partir de 1910, quando o SP, né, ali direcionado pelo Rondon, que evidentemente era um militar, aquele pensamento mais positivista, talvez o indígena iria evoluir para uma certa, enfim, iria se integrar na sociedade nacional, então nós passamos por vários processos de luta. E essa luta a nível nacional vem se fortalecendo e também tomou uma proporção maior a partir de 1988, com a Constituinte, né? E a partir disso, os movimentos tomam uma proporção maior a nível nacional e também internacional. E aí o meu questionamento, já que nós estamos falando, né, do Dia Internacional dos Povos Indígenas, que foi, enfim, fundado em 1995 pela ONU, salvo engano, né, e tem em torno de 28 anos, desse reconhecimento internacional da luta, né, da existência dos povos indígenas, é até uma forma de dizer que existem indígenas ainda, né, e é uma forma também de levarmos as nossas propostas e as nossas carências, que, embora a gente esteja num estado que reconheça, né, mas a gente sabe que nós temos várias contrapropostas em relação aos direitos indígenas, e aí quando eu falo direitos, não estou me referindo só aos dois artigos na Constituição, estou falando de vários dispositivos existentes, né, que, pelo menos teoricamente, nos favorecem, quanto comunidade tradicional, quanto povo indígena, né? Mas aí o meu questionamento é mais em relação a essa luta a nível internacional, né? Que a gente observou que nos últimos anos tem alavancado o número de parentes saindo, o número de parentes marcando presença em reuniões da ONU, parentes participando da COP, parentes participando de debates a níveis internacionais, sobretudo no sentido climático, né? E é uma pauta, evidentemente, de urgência e emergência, né? E aí o meu questionamento é justamente nesse sentido: qual que é as propostas do movimento indígena para esse debate mais a nível internacional, para os anos seguintes, assim? A gente já teve a COP, já teve, mas qual que é essa proposta mais a nível nacional do movimento indígena, em relação mesmo a nível, enfim, internacional, né? E aí eu pergunto isso porque a gente tem pautado muito, assim, a gente acompanha pelas redes sociais, a gente tem batido muito na tecla o clima, tem batido muito em direitos, mas como que, né, eu fico pensando como que isso funciona na prática, né? Porque, assim, na ponta a gente vê que a gente tem vários dispositivos, tem Constituição, tem isso, tem FUNAI, tem não sei o quê, mas a gente que vive de fato na aldeia, a gente percebe que isso não tem um reflexo muito positivo no sentido de funcionar de fato.
não sei na comunidade parente, mas vira e mexe tem um conflito, vira e mexe morre um indígena, a terra é demarcada, mas continua a invasão. Então, assim, de fato, na implementação, a gente sabe, a gente percebe que isso funciona mais teoricamente do que, enfim, na prática, né? Então, assim, essa forma de se encaixar nesse reconhecimento internacional é muito bom, mas assim, o que que mesmo na prática, assim, o que que se pensa, o que que se organiza de fato, assim, enfim, para as comunidades, para os povos indígenas, né, do Brasil, enfim. Mas é essa a minha reflexão e um questionamento meio que provocativo para a gente pensar, né? Nem é tanto em relação à pergunta e resposta, mas é meio que uma provocação para a gente pensar, né, sobre essa questão. Posso seguir? Oi. Oi, estamos te ouvindo. Você tá. O Ellison, tá aí? Ah, tô te Sim, vendo aqui. eu posso seguir? Tá, seguindo, Sim, pode né? seguir. Deu uma falhada aí na hora que você falou, mas o próximo a trazer uma reflexão é a Tatiane. Isso, a Tatiana. Boa noite. Tá todo mundo me ouvindo? Perfeitamente, Tati. Solta a Ok. voz. Só vou me desculpar se houver algum barulho, que eu moro com 9 pessoas aqui, então é meio difícil controlar, né, o barulho. Mas enfim. Eu Pois vim já trazer. chama elas também para ouvir, para Pior que a maioria é participar, que vai ser indígena muito também. bem-vindo. É mais para somar, né, aqui a minha fala e tal. Eu queria pegar um gancho lá que a Raquel falou, né, sobre a importância da cultura indígena, em relação à preservação e manutenção do meio ambiente, né? Do ambiente que os indígenas ocupam, a terra indígena, como é muito importante e tal, tanto para as questões climáticas quanto para a fauna e etc. E eu queria trazer uma fala que a minha mãe falou para mim, que o meu avô falou para ela, né? Que o meu avô era indígena, né? Que ele faleceu, mas ele era muito sábio. Assim, tinha um caminho da roça, que era um caminho bem estreito, assim, bem pequenininho. Aí ele chamou a minha mãe e falou bem assim: Olha, minha filha, como esse caminho é pequeno, olha como nossa roça é pequena, a gente só usa para nosso sustento. Se fosse os brancos, né, já estaria uma estrada aqui, uma estrada enorme e tal. Então eu peguei esse gancho, né, de como os indígenas são assim de extrema importância, né, nessa questão ambiental, assim, e como preservar a cultura também é muito importante, né? Então, nesse momento do Dia dos Povos Indígenas, né? Como a gente não pode ficar nesse sentido de se acomodar, né? Que hoje eu sou uma indígena, mulher, estou numa universidade, mas eu não posso me esquecer dos indígenas lá atrás que tiveram que literalmente lutar por isso, né? Então, para a gente andar para frente, a gente tem que voltar alguns passos para trás, né? Para saber de como a gente chegou até aqui e como é essa luta, né? Que a gente fala, movimento indígena sempre é uma luta, porque eu percebi também numa fala que a Raquel falou que essa dominação ela não vai acontecer sem a violência. E como ela se repete assim em diferentes âmbitos, como por exemplo lá nas chegadas dos colonizadores,
como esse contato dos garimpeiros, né, com os Yanomamis lá em Roraima, esse ataque, né, esse constante ataque aos povos indígenas, suas terras, são perpétuos, assim, são ciclos, ciclos que se repetem e tal. Então, esse movimento, essa luta também tem que ser contínua, né, também tem que ser incessante. Então, a gente tem que entender por que tem essa luta, porque a gente não quer estar constantemente lutando, né, a gente só quer viver como indígena, né, a gente quer ficar feliz na nossa, só que esses ataques se repetem, se repetem, se repetem, e isso depende também do governo atual, no governo Bolsonaro, meu Deus, era um governo totalmente a favor do agronegócio, né? Isso prejudicou, assim, fatalmente, né? Nós como os povos indígenas. Então, a gente tem que entender por que tem essa luta, né? Porque desde lá do começo, em relação a essa violência, né, de introduzir uma religião, dizimar povos, como as nossas crenças foram dizimadas, né, em relação a essa violência também eu quero citar a minha avó. Ela fala português, fala assim meio bocado, mas ela fala duas línguas indígenas. Só que o que acontece? Ela nunca quis passar adiante essas línguas. Então, meus tios, os filhos dela, nenhum fala língua indígena. Eles entendem bem, mas eles não conseguem falar. E por que disso? Porque lá atrás eram os padres. Os padres iam lá nas comunidades buscar os filhos, tá? Para levar para o internato. Eles eram extremamente violentos, né? Eles proibiam, como os parentes aqui antes falaram, proibiam de falar, de ensinar, batiam mesmo assim. Então, como era extremo, né? Isso, e como se reflete hoje na minha vida, como neta dela, como indígena que não sei falar a minha língua, né? Como isso reflete na vida futura, assim, e como nós, tendo assim o saber que temos hoje, né, numa universidade acadêmica, federal, como a gente a gente consegue ter um conhecimento bom aqui, mas não pode morrer aqui, né? A gente tem que levar para o nosso povo, falar os nossos direitos, se a gente sabe algo a mais, falar para eles, porque é isso, né? Esse movimento, essa luta indígena é a nossa união, né? É nos munir de saber, nos munir de fala, saber os nossos direitos. Então, essa luta tem que ser incessante, né? Como que fala? Que meio que permanecer e levar adiante, né? É, a cultura, a fala. Mas, assim, algumas coisas já morreram, né? Tipo, eu não falo minha língua, mas o que que a gente sabe de direito, o que que a gente sabe, o que que ainda permanece vivo, né, da nossa cultura, por exemplo. Eu também sou de São Gabriel da Cachoeira, ainda tem algumas tradições lá que ainda permanecem vivas e como é importante a gente levar adiante, né? Como é importante a gente reviver o que a gente já viveu no passado, as nossas violências e tal, trazer à tona e saber, né, a importância dessa constante luta, incessante, né? Então eu acho que é só isso mesmo a minha reflexão para hoje. Só isso que eu queria trazer. Obrigada. Muito obrigado, Tatiane. Aí, seguindo a lista de inscrição, né? Agora é a vez do Davi. Davi está aí? Alô? Vocês estão me ouvindo, parente? Sim, Sim, estamos. Davi, alô. Ok. Ok, tudo bem. Boa noite a todos. Parentes, parentas, tá? E eu me Boa chamo noite. Davi, como vocês estão observando o meu nome aí, do povo iscariano. Então, parente, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Raquel de Pinambá, né, que trouxe essa informação, esse assunto, né, que tão muito importante para todos nós que são jovens, né, ainda. Então, é sumamente importante falar sobre
Dia Internacional dos Povos Indígenas, como o nosso parente Guajajara falou sobre como foi criado, né, no ano de 1994, tá? Então, a partir daí, começou a ser discutido, né, que realmente existimos, né? Então, outro ponto que eu gostaria de falar, que anteriormente, já semana passada, eu estava pesquisando a, a população, né? Os povos indígenas internacionalmente, assim, o planeta todo, são 300 milhões, 50 por aí, de pessoas, os indígenas, né? Então, aqui no Brasil, chegou, segundo o censo IBGE, né? Que foi repassou, né? Ali no sistema, que quase chegou a 1 milhão de pessoas, inclusive os povos indígenas. Então, aqui, porque eu estudo aqui na Universidade Federal do Pará, tá? Então, eu acompanhei uma cúpula da Amazônia que ocorreu aqui nos dias 4 a 6, né? A 9, que vai se acontecer ainda. Então, durante esses de 4 a 6 dias, houve debate, né? Ali no centro de eventos, que foi que ocorreu o evento. Então, e ali tiveram várias autoridades, vários estrangeiros que estavam marcando presença, justamente para debater essa questão da cúpula da Amazônia, entendeu? Então, nós, ali, como estudante indígena, a gente estava presente ali, fazendo debate sobre diversos assuntos, né? E teve vários plenários ali que a gente estava discutindo sobre plenária indígena, plenária estudante indígena, plenária, tinha tudo lá, entendeu? Então, cada sessão tinha uma sala exclusiva, então tinha muito evento, na verdade, tinha muita plenária também. Vários assuntos, não sei, eu vi que são 300, 300, como que a gente fala? E pessoas que repassam, palestrantes, na verdade, desculpa, palestrantes, e 300 também ao assunto a ser discutido. Então, foi muito bacana, foi produtivo ali, eu adquiri muito conhecimento ali também, e primeira vez que eu participei desse evento, na parte da cúpula da Amazônia. Então, e hoje, esse cúpula da Amazônia, justamente para debater essa questão da, do, da floresta, entendeu? E seus habitantes também. Então, isso é muito importante. E uma questão que eu levantei durante a discussão, e para, como que a gente fala, e tinha vários assuntos, como eu falei, e tinha que ser a questão faltou na plenária dos estudantes indígenas, faltou a questão muitas pessoas estavam discutindo, palestrantes estavam repassando, e outros participantes comentando, e não houve a questão da consulta
dos povos indígenas, entendeu? Então, eu falei a questão da consulta, na qual é muito importante, porque nós da base, né, que precisamos ser consultados antes de fazer a exploração do minério, do garimpo, entendeu? Para poder ser para poder primeiramente fazer estudo, entendeu? E consultar seus habitantes ali no território demarcado. Então, eu gostei realmente dessa cúpula. Então, parentes, eu gostei da questão da parenta, né? A, da Raquel trouxe assuntos muito importantes e em relação a muita coisa, né? Sobre sobre a colonização, sobre a questão da FUNAI, a questão dos nossos direitos, dos nossos territórios, enfim. Então, eu gostei mesmo, realmente. Então, e como finalmente ela falou, que nós, jovens, precisamos entrar no movimento indígena, tá? Isso é muito importante, porque daí que a gente vai adquirindo conhecimento, muita informação, e a gente ficar atento, e já que hoje, atualmente, muitas das lideranças já faleceram, né? Então, a gente tem que garantir esses conhecimentos e armazenar e adquirir essas experiências, esses conhecimentos para poder a gente valorizar até hoje em dia, entendeu? Isso é muito importante para todos nós. Então, parentes, finalizando, que, que nós, os povos indígenas, temos que estar presente, né? Como o parente falou, que nos dias atuais estamos mais adentrando, acessando, ter mais acesso em algumas coisas, né? Tanto na COP, tanto no ONU, muitas lideranças daqui da Amazônia, daqui do Brasil, vão para lá para fazer debate, debater, entendeu? Tudo mais, isso é muito importante para todos nós. Então, isso que eu queria trazer, isso é muito realmente fundamental para todos nós. Então, eu queria, desde já, finalizar minha fala e muito obrigado, boa noite. Boa noite, parente. Seguindo a lista, né? Agora é a vez do Jope, Jopepetiti, coisa assim, não sei pronunciar. É Jopetite. Jopetiti. Desculpa, parente, eu não sei pronunciar Tá seu bom. nome. Aqui vai ser o jogo rápido, porque já está dando 8, já quase 8h40, né? Então, só para falar assim para a Raquel que a minha disciplina desse semestre eu estudei a formação do Brasil. Nossa, falou tanto do Tupinambá, e hoje eu tive esse privilégio de conhecer uma indígena Tupinambá, o quanto ela é linda. Eu olhei, eu falei assim, parece com a Tainá do filme. E eu estou muito assim, feliz, né, pela essa luta que ela vem trazendo, mostrando para nós, né, indígena, também mulher, jovem, né? Eu quero te parabenizar por isso, né? Eu sou da etnia do Gavião, tá? Da comunidade Paracatejê hoje, estou lembrada lá. E também sou estudante de Ciências Sociais, e então eu tive essa oportunidade de aprender a nossa história, como é que ela foi, tudo mais. Mas hoje eu sou grata e feliz a Deus porque nós estamos aqui resistindo, segurando, como meu avô Cochrane fala,
segura um na mão do outro, segura até o fim, né? Então, nós estamos juntos segurando isso. Então, essa luta nunca vai acabar, infelizmente, porque ela já está vindo desde muito tempo, de 500 anos. Então, nós estamos aqui resistindo, vamos mostrar para os nossos filhos e vamos para a luta, segurando um no outro, né? E também mostrando a importância, né, da valorização da nossa cultura, né? Ensinar nossos filhos para falar língua, para cantar, mostrar os nossos artesanatos, mostrar a nossa vivência, nosso dia a dia, os nossos costumes, a tradição, o ritual, né? Sempre respeitando. E também, né, falar um pouco lá dos jesuítas, né? Deus escolheu nós aqui na Terra, graças a Deus, né? Yeyu, né? Nchum, escolheu nós aqui na Terra, porque Ele tirou nós da mão desses colonizadores, né? E hoje nós estamos aqui resistindo, né? Porque se não fosse, nós, infelizmente, talvez não estaria assim, né, como nós estamos hoje, né? Então, vamos segurar mesmo, junto, né, o nosso direito, e todo, quando foi assinado lá na promulgação do 88, né, da Constituinte. Vamos ouvir, né, também os conselhos de Raoni, quando ele está falando mundialmente, internacionalmente para nós. Vamos segurar, porque essa luta não vai acabar. Hoje estamos aqui, mas um dia nossos filhos vão ficar aqui também para lutar, vamos mostrar para eles, né? Isso vai ter até quando Jesus vai voltar, aí sim, tudo vai acabar. Mas enquanto isso, vamos segurar e proteger a floresta. E eu sou muito grata pela sua oportunidade de ter conhecido uma Índia Tupinambá. Nós somos resistência também, tá? Muito obrigada pela fala e é isso. Muito obrigado, parente. Agora acabou a inscrição, né? Depois da próxima, eu vou repassar para a Raquel, né? Para ela responder os questionamentos que foram feitos. Tudo bem, pessoal? Então, agora é a vez da Pepe Kiwi, coisa assim. Pepe Kiwi, né? Também não sei pronunciar. Oi. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim, estamos. A gente está te ouvindo, mas a gente quer te ver Pronuncia seu também. nome? Rápido também, né? Que já passou do horário. Eu só queria complementar um pouco, né, as falas dos colegas aí. A fala da Tatiane, né, que ela falou aí, né, que a Raquel falou, né, da cultura, tudo. Então, eu só queria falar assim, nós indígenas, eu sei que está fazendo barulho, né, aqui na minha casa, nós estamos fazendo um janta, por isso está fazendo um barulhão. Mas dá para ouvir, né? Dá, e tá cheirando também. É carne de veado. Sim, dá para ouvir. Toda a gente. Assim, eu queria só complementar um pouco, assim. Nós, povos indígenas, né? Se hoje nós participamos de movimento, porque nós temos o nosso objetivo, né? Nós temos a nossa causa para estar lá no movimento, para brigar, para falar. Eu sei que é muita crítica, né? Preconceito, mas se hoje nós estamos na universidade, porque foi pela nossa luta, né? Pela nossa briga, que nem a Raquel falou, hoje a gente não briga mais com flecha, a gente vai lá, né, no papel, na fala, dialogar, né, como o povo fala. Então, a gente hoje briga na ponta da caneta. Hoje a gente não briga com a bordona, com a flecha, o arco, isso. Então, nós temos nosso objetivo, né? Nós somos
novato, eu sou novato, né? Não é todo o tempo que eu participo de movimento, mas eu sei depois que o povo da minha aldeia chega e repassa como foi, tudo isso, né? Explica tudinho como é, porque para ir para o movimento não vai à toa, não vai só para passear, se está lá porque tem algo que a gente quer para o povo, a gente quer algo melhor para o povo, né? Povo indígena. Então, atende aqui, ó. Era isso que eu queria falar, né? Para Raquel, eu sei que ela é uma mulher que sempre está ali no movimento. A gente ouça o que a gente não tem que ouvir, mas a gente está lá levando uma cara a tapa, né? Então, eu também eu sou do povo Gavião, né? Da aldeia aqui KTG. Eu estou finalizando já o meu curso, né? Que é de arte visuais, né? Eu vou terminar em nome de Jesus, eu quero terminar e eu quero repassar o que eu aprendi lá fora, né? Com os brancos, porque eu vou falar, eu vou dar um exemplo não, a história que a gente ouça, né? Dos antigos. Já vou finalizar. Antes, quando eles não estudavam, não faziam o ensino médio, a FUNAI não liberava eles para estudar lá na cidade, né? Eu acho que é para não ter casa com os brancos, tudo isso, mas eles paravam na quarta série e pronto, aí lá mesmo ficavam na aldeia. Assim eles falam, né? A história que eles contam para gente. E hoje nós estamos tendo oportunidade de estar lá na universidade, né? Porque nós já estamos no século XX, né? Hoje a tecnologia está avançada, né? Hoje nós temos bastante jovem na universidade, hoje a gente vê que eles estão batalhando, estão querendo, né? Ter um conhecimento para levar para dentro da aldeia, né? Então, eu sei que a briga, a nossa briga não é fácil, né? Que nem a Raquel falou aí da cultura, da preservação, né? Tudo isso que nem a menina falou, a nossa colega. Os nossos colegas falaram bem, né? E aí, por isso que a gente não tem muita coisa para falar. Eu mesmo não tenho muita coisa para falar, porque já falaram tudo. Então, nós temos os nossos velhos que já estão acabando, né? Então, nós temos que ensinar um pouco o que a gente aprendeu e falar um pouco que a gente ouça dos brancos, né? Porque eu estava com uma... Estava lembrando de um negócio aqui que já deu um branco. Então, eu entrei um pouco atrasado também, né? Já ouvi um pouco a fala dela. Então, é assim, a gente não vai parar, que né? A minha colega acabou de falar, né? Agorinha. Não para. A luta vai continuar, só continuar, porque a gente quer o melhor, né? A gente quer o melhor. A gente passa tanta coisa na universidade, negócio de bolsa permanência, né? A gente está lá, porque a gente quer algo melhor para nós, para os nossos estudantes, porque a gente precisa, né? Então, eu vejo que hoje nós, mulheres, estamos tendo oportunidade de estar ali à frente de qualquer movimento. Hoje, as mulheres têm oportunidade de estar lá falando pelo seu povo, né? Não sei se vocês estão me compreendendo, era isso que eu queria falar, né? Eu não tenho muita coisa, né? Porque já falaram todos, então eu só queria me apresentar, né? Que eu cheguei atrasado. Meu nome é Penquãe, sou da aldeia aqui KTG, do povo Gavião, tá? Obrigada. Obrigado, parente. Agora eu quero repassar a palavra para nossa palestrante, a Raquel, né, para fazer suas colocações finais, né, que o tempo já está avançado.
Gente, então eu quero agradecer muitíssimo por essa oportunidade, por ter conhecido vocês, né, também, ter ouvido vocês, e sabemos que realmente é muito parecido o que nós vivenciamos, e quero deixar ninguém, né, com fome aí na hora da janta, mas, assim, dizer que para falar um pouco, né, que as últimas falas foram muito pensando na atualidade, como é que nós, por exemplo, a questão das urgências climáticas, como que a gente pauta isso a nível nacional e internacional, como que nós nos organizamos. Então, o movimento indígena tem falado, nossos parentes que estão no governo, né, e o atual governo também tem se comprometido, entendido que o que é central nisso tudo, os territórios, né? Sem territórios, nós não conseguimos ter esse bem viver, nós não vamos conseguir avançar, por exemplo, aí com a reprodução cultural, né, sociocultural do nosso povo. Então, a demarcação de territórios, daqueles territórios que não são demarcados, a desintrusão, né, dos territórios que estão demarcados, e os PGTAs, como que nós vamos fazer a gestão desses territórios, né? Então, como que a gente vai estar trabalhando aí? E temos em evidência a questão aí da urgência climática, porque a gente sabe que as florestas são centrais na, na, na questão climática, né? Então, as florestas, elas são esse equilíbrio aí. Então, precisamos aproveitar esse momento realmente para pautar, para dizer como que nós queremos viver, como que nós queremos fazer essa, essa gestão dos nossos territórios. Então, acho que é bem nesse sentido que a gente precisa, né? E como a gente tem falado, assim, é o momento. Cada vez mais a gente tem tido, né, intelectuais indígenas, nós que estamos formando, tendo essa possibilidade. Então, temos a possibilidade de fazermos acontecer de forma diferente, porque tem as pressões do que está acontecendo a nível global, mas também porque a gente tem hoje essa possibilidade, né? Esse olhar diferente para as culturas indígenas. Então, como o Krenak, nosso parente Krenak fala, né? O futuro é ancestral. E estão falando de que ancestralidade, né? De que futuro? E a gente fala, realmente, né? A gente precisa mudar o nosso modo, assim, quando fala o nosso, a nível da sociedade brasileira, sociedade mundial, esse modo de vida, esse modo de ver o mundo, né? Então, talvez nesse sentido que a gente precisa se conectar mais com a ancestralidade, porque todo mundo tem é, suas origens muito mais próximas da natureza. Então, quando foi que foi cortado, né? Mesmo os brancos, né, também tiveram no passado, né, os ancestrais com essa relação. Então, precisamos fazer essa reflexão de como foi cortado para se conectarmos, se a gente quer ter essa qualidade de vida, porque a gente vê na cidade, vocês que estão na cidade, nós estamos na cidade, o que são as cidades, né, nesse país, né? Então, nossos igarapés todos destruídos, né? O calor terrível aqui na Amazônia. Então, acho que é esse o recado que eu digo para vocês, assim. É a oportunidade que nós temos de fazer diferente. Então, agradeço muitíssimo essa oportunidade e quero encontrar vocês mais vezes aí na luta, né, no movimento no TL, tá bom? Então, um abração. Vamos aí se organizar para essa foto.